Atenção, porque foi preso temporariamente o homem que matou 3 pessoas em São Carlos. Gente, eu disse isso para vocês ontem à noite. O delegado, do jeito que eu falei com ele, Pagliani, nós estamos na rua, eu não consigo falar agora, mas vai ter novidade aí, vai ter novidade. É que não deu tempo, nós terminamos o nosso Cidade Alerta e aí não deu outra. Raimundo Nonato, você está vendo aí, Raimundo Nonato, 55 anos de idade. Ele contou à polícia que o motivo do crime teria sido vingança. Ele então matou o idoso, a idosa e o motorista também. Primeiro foi o idoso, né, de 77 anos, depois a Zelma. E depois, a Zelma de 73, depois o motorista, o Reginaldo Aparecido Pereira, de 44 anos de idade. Isso aconteceu na casa da idosa. E você vai perceber, e eu já tinha essa desconfiança ontem, também disse isso para vocês. Na minha concepção ontem, pelo decorrer da história, pelo que eu conversei com o delegado, esse motorista não era para ter sido morto. Ele foi porque ele estava lá. E aí o autor do disparo parou com ele e acabou atirando. Os 3 foram atingidos por tiros na cabeça. O delegado não parou de trabalhar. Aliás, toda a equipe do doutor João, seccional doutor Dejair, lá na cidade de São Carlos, trabalharam muito para conseguir chegar ao final desse crime, mas infelizmente a morte dos 3 não volta mais. Põe a reportagem no ar. Esse é o assassino, Raimundo Nonato, de 55 anos. Ele se apresentou com um advogado um dia depois do crime. O comerciante matou o casal de idosos e o motorista em São Carlos. Desde a data do homicídio, nós estávamos fazendo diligências com o objetivo de identificar o autor do crime. Durante as diligências, nós chegamos ao nome desse indivíduo, né? E passamos a perguntar, fazer diligências na casa dele. E certamente, quando ele sentiu que o cerco se fechava em cima dele, ele decidiu se apresentar com um advogado. Ontem, por volta das 6h20 da tarde, ele se apresentou com o advogado e confessou o crime. O homem teve um restaurante durante 20 anos ao lado da casa da idosa, no centro da cidade. O imóvel onde o estabelecimento comercial funcionava era dela. E antes da pandemia do coronavírus, Raimundo atrasou 6 meses de aluguel. O valor mensal era de R$3.000 e a dívida chegou a R$18.000. Zelma procurou a justiça e o comerciante deixou o local. Pouco antes da pandemia, ele acabou tendo dificuldade financeira e passou a dever alguns meses de aluguel. Ela propôs um acordo, mas ele não pagou. Acabou entrando na justiça, né, inevitavelmente. E assim que ela entrou na justiça, antes que pudesse ter ocorrido o despejo, ele acabou saindo do local. Depois ele foi para um outro imóvel menor, e ultimamente ele estava um imóvel bem menor. E ele acabou falindo, né? E ele culpava a vítima e o senhor João, né? Que ele dizia que o João instigava a vítima a cobrá-lo, né? Pela ruína dele. O comerciante entregou para a polícia a arma usada no crime, um revólver calibre 38 que era dele e estava registrado. No dia do triplo homicídio, Raimundo foi flagrado por pelo menos 10 câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e acabou sendo identificado. Nós pegamos imagens de câmeras de segurança. Aquela região, por ser uma região de comércio, tem muitas câmeras de segurança e de boa qualidade, né? Então foi possível identificar o Raimundo a partir daí. O comerciante matou primeiro João Batista, de 77 anos, na casa do idoso, e depois a Zelma, de 73 anos, e o motorista Reginaldo, de 44 anos, na casa da idosa. Os 3 foram atingidos por tiros na cabeça. Ele foi primeiro na casa do João. O seu João, ele morreu entre o meio-dia e o meio-dia e meia.
A dona Zelma e o motorista Reginaldo, que trabalhava há muitos anos para ela, eles tinham ido para Cachoeira de Emas, em Pirassununga, almoçar, e eles retornaram exatamente às 2h35 da tarde. E o Raimundo, ele tinha, após matar o João, ele tinha ficado rondando os quarteirões, né, que fica a 60 metros de distância uma casa da outra. Ele ficou rondando e, assim que eles entraram, ele aguardou o Reginaldo sair. O Reginaldo saiu com o carro dele e, no momento que o Reginaldo saiu, ele o abordou e fez o Reginaldo entrar na casa e executou os dois. Provavelmente, o Reginaldo ele estava na hora errada, no lugar errado, né? A vingança não era dirigida a ele. O corpo da Zelma Maria Raimundo de Oliveira demorou para ser liberado do Instituto Médico Legal e foi o último a ser sepultado no cemitério de São Carlos. Um dia antes, o corpo do motorista foi o primeiro a ser levado até a sepultura. Reginaldo Aparecido Pereira Lima deixou um filho de apenas 1 mês. A mulher estava em estado de choque e preferiu não falar sobre o caso. Em seguida, o corpo do empresário João Batista de Oliveira foi sepultado. Raimundo Nonato foi preso temporariamente por 30 dias e vai ter a prisão convertida para a preventiva. Ele vai ficar na cadeia até a data do julgamento, onde vai responder por triplo homicídio qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa para as vítimas. Ele não tinha passagem nenhuma pela polícia, até algumas pessoas que o conheciam diziam que ele era um sujeito pacato, uma pessoa acima de qualquer suspeita. A arma dele, que utilizou, estava legalizada, né? Ela estava registrada, inclusive tinha um número, tinha o número do registro no Sinarme. E sim, ele estava muito arrependido. Ele se dizia, né, muito arrependido. Que coisa, né, gente? Eu fiquei pensando aqui no seguinte, o cara tem um estabelecimento comercial, aluga da idosa, aí vem a pandemia e vocês sabem o que aconteceu, como muitos outros comerciantes tiveram dificuldades. Ele foi um exemplo clássico disso, né? Ninguém saía, ninguém podia comer fora, ele dependia desse comércio, o movimento foi caindo, ele não teve dinheiro para pagar o aluguel. Assim, vai raciocinando como aconteceu com muitos estabelecimentos. Mandaram embora e tal, toda a história que todo mundo já sabe que aconteceu. Só que esse empresário fez o quê? Saiu do ponto dele e foi para um ponto menor. Aí a pandemia, aos poucos, ela foi dando condição para que as pessoas trabalhassem. Mas ele já estava numa condição pior. Ele já estava num estabelecimento menor e já não conseguiu ter aquele ganho, não conseguiu, né, reverter a situação financeira dele. Pagliani, você está justificando o que ele fez? Não, não é isso. Eu estou entendendo a cabeça desse cara, porque chegou o momento na vida dele que ele se viu assim, eu perdi tudo na minha vida. Agora eu estou com raiva e vou matar quem fez isso comigo. Como se a idosa e o idoso fossem culpados. Bom, gente, teve uma pandemia aí, né? A gente não sabe a questão comercial, mas assim, se houve o despejo, na legalidade pode haver. Se você não paga o seu estabelecimento, o seu aluguel, judicialmente, se a pessoa entrar, o juiz vai acatar e vai falar o quê? Olha, você tem tantos dias para sair. É uma ação de despejo. É a lei. É a lei. Então, assim, ele teve que sair e se deu mal nisso. Perdeu a cabeça e foi lá e, deu um tiro no idoso. Arquitetou tudo e foi lá para matar a idosa. Só que o que aconteceu? O motorista estava lá. E o motorista saiu. Ele, com a cabeça quente, pegou o motorista tudo, levou o motorista, matou o motorista, que está com uma criança de 1 mês, gente. 1 mês. E aí foi lá e executa a idosa. Que história, né, gente? Que história. Aliás, assim, os nossos sentimentos até hoje, a todas as pessoas que conhecem, são familiares, e principalmente a esposa, né, que imagina para você amamentar uma criança de 1 mês, com todo esse sentimento de tristeza, porque isso você deve passar para o seu filho, né? O marido não volta mais, quer dizer, dependendo ainda de ajuda,
Enfim, é muito triste. Mas a polícia, por outro lado, gente, não parou de trabalhar, né? Não parou de trabalhar. Se por um lado a gente tem uma coisa triste, por outro a gente tem que também valorizar o trabalho dos policiais, que desde quando aconteceu o caso não parou em maneira nenhuma. Doutor João, doutor Dejair, todos os investigadores. É muito triste, né? Mas vocês realmente chegaram ao autor dos disparos. Vamos esperar agora que ele realmente pague o que ele fez, né?